Imagine por um instante que tudo que você chama de matéria, átomos, estrelas, seu próprio corpo e até seus pensamentos, não seja o fundamento da realidade, mas apenas a superfície visível de algo mais profundo. A física do século XXI começou a tocar em uma ideia perturbadora. O universo pode não ser feito primordialmente de matéria ou energia, mas de informação. Essa hipótese não nasce de misticismo, mas de décadas de estudos rigorosos em física teórica, cosmologia, termodinâmica e ciência da computação. Quando observamos os limites do conhecimento atual, surge uma pergunta inevitável e desconfortável para os modelos tradicionais. O que realmente existe quando toda matéria é reduzida ao seu nível mais fundamental? A resposta que começa a emergir não é sólida, líquida ou gasosa, mas abstrata, matemática e profundamente estruturada. Ao longo do século XX, cientistas como Claude Shannon, John Wheeler e Rolf Landauer abriram uma nova fronteira conceitual ao tratar a informação não apenas como algo que descreve a realidade, mas como algo que participa ativamente de sua existência. Shannon demonstrou que informação possui estrutura mensurável, independente do significado, enquanto Landauer provou experimentalmente que apagar informação tem custo energético real, ligando bits a leis físicas fundamentais. John Wheeler levou essa ideia ainda mais longe ao propor o famoso princípio it from bit, sugerindo que toda entidade física surge, em última instância, de escolhas binárias, de respostas a perguntas fundamentais feitas pela própria estrutura do universo. Não se trata de metáfora filosófica, mas de uma tentativa séria de unificar física, informação e realidade observável. Quando a mecânica quântica entra em cena, essa visão ganha contornos ainda mais inquietantes. Experimentos como o da dupla fenda, o entrelaçamento quântico e as escolhas retardadas de Wheeler indicam que o comportamento da matéria depende não apenas de interações físicas locais, mas da informação disponível no sistema. Partículas não possuem propriedades bem definidas até que uma informação específica seja registrada. Isso força a ciência a reconsiderar conceitos clássicos como causalidade, localidade e objetividade. Pesquisas publicadas em periódicos como Physical Review e Nature mostram que estados quânticos são, essencialmente, pacotes de informação probabilística, e não objetos materiais no sentido tradicional. A realidade, nesse nível, parece responder mais a códigos do que a coisas. Na cosmologia, essa abordagem informacional também começa a resolver paradoxos antigos. O problema da entropia, o destino da informação em buracos negros e a própria origem do universo são reinterpretados à luz da informação como substância primordial. Stephen Hawking, Jacob Bekenstein e Leonard Susskind demonstraram que a quantidade máxima de informação contida em uma região do espaço é proporcional à sua área, não ao seu volume, levando ao princípio holográfico. Essa ideia sugere que o universo tridimensional pode ser descrito por informações codificadas em superfícies bidimensionais, como um gigantesco sistema de armazenamento cósmico. Livros científicos pouco divulgados ao grande público exploram essas implicações sem simplificações excessivas, apontando para uma realidade radicalmente diferente da intuição comum. Diante desse cenário, a noção de que a informação é apenas um produto da mente humana começa a ruir. Cada vez mais, evidências indicam que ela é uma entidade física, com leis próprias, capaz de organizar energia, dar forma à matéria e estabelecer os limites do que pode ou não existir. Essa perspectiva não encerra o debate, pelo contrário, abre um campo inteiro de investigação que conecta física, biologia, neurociência e até a origem da consciência. O que chamamos de universo pode ser entendido como um processo contínuo de processamento informacional, regido por regras precisas, porém ainda parcialmente ocultas. E compreender essa base informacional talvez seja o próximo grande salto no entendimento da realidade. Se a informação é realmente um componente fundamental da realidade, então ela não apenas descreve o universo, mas o organiza ativamente. Essa ideia começa a ganhar força quando observamos sistemas naturais que, mesmo sem consciência, processam informação de maneira extremamente eficiente. O DNA, por exemplo, não é apenas uma molécula química. Ele é um código altamente sofisticado, capaz de armazenar, copiar, corrigir erros e expressar instruções precisas para a construção de organismos inteiros. Pesquisadores como Erwin Schrödinger, em sua obra menos popularizada What is Life?, já sugeriam que a vida só poderia existir graças à presença de um tipo especial de ordem informacional,
algo que desafia a tendência natural ao caos prevista pela segunda lei da termodinâmica. A partir desse ponto, a informação deixa de ser um conceito abstrato e passa a ocupar um lugar central na compreensão da ordem do cosmos. Estudos em termodinâmica da informação mostram que sistemas físicos podem ser descritos não apenas em termos de energia e partículas, mas também em termos de bits, estados e probabilidades. O trabalho de James Clerk Maxwell, com seu famoso demônio, antecipou um paradoxo que só foi resolvido décadas depois. Informação tem valor físico real. Experimentos modernos confirmam que conhecer o estado de um sistema permite extrair trabalho dele, enquanto ignorar essa informação aumenta a entropia. Em outras palavras, informação não é neutra, ela altera o destino físico dos sistemas. Quando essa lógica é aplicada ao universo como um todo, surge uma hipótese poderosa: a realidade evoluir como um processo de computação natural. Físicos como Seth Lloyd e David Deutsch propõem que o universo pode ser descrito como o maior computador quântico possível, onde cada interação fundamental equivale a uma operação lógica. Essa não é uma analogia simplista, mas uma tentativa formal de explicar por que as leis da física são matematicamente consistentes e por que o universo parece calcular seus próprios estados futuros. Livros técnicos pouco difundidos fora do meio acadêmico exploram essa ideia, mostrando que espaço, tempo e partículas podem emergir de regras informacionais subjacentes. Essa abordagem começa a explicar também por que a realidade é tão estranhamente ajustada. Constantes físicas parecem calibradas com precisão extrema para permitir a existência de estruturas complexas. Em vez de atribuir isso ao acaso ou a explicações metafísicas apressadas, alguns pesquisadores sugerem que sistemas informacionais tendem naturalmente à auto-organização quando certas condições são atendidas. A informação, nesse contexto, funciona como um princípio organizador, capaz de gerar complexidade crescente sem necessidade de intervenção externa. Isso desloca o debate do porquê existe algo para como a informação se organiza para gerar algo. À medida que essa visão se consolida, ela começa a tocar em territórios que tradicionalmente foram considerados separados da física. A mente, a percepção e a consciência passam a ser investigadas como fenômenos informacionais emergentes. Neurocientistas e físicos teóricos discutem se o cérebro é apenas um processador biológico de informação ou se ele interage com camadas mais profundas da estrutura informacional do universo. Embora muitas dessas pesquisas não sejam amplamente divulgadas, elas apontam para uma conclusão desconfortável: talvez não sejamos observadores externos da realidade, mas participantes ativos de um sistema informacional muito maior. Essa perspectiva provoca uma mudança silenciosa, porém radical. Se tudo é informação em diferentes níveis de organização, então matéria, energia e mente deixam de ser categorias isoladas e passam a ser expressões de um mesmo fundamento. O que chamamos de realidade sólida pode ser apenas a interface estável de um código mais profundo, operando abaixo do limiar da percepção. E quanto mais a ciência avança nessa direção, mais difícil se torna ignorar a possibilidade de que compreender a informação seja, na verdade, compreender a própria engrenagem do universo. Quando a informação passa a ser tratada como fundamento da realidade, surge uma consequência inevitável. O espaço e o tempo deixam de ser cenários absolutos e passam a ser resultados de organização informacional. Essa ideia, que parece radical à primeira vista, vem sendo explorada por físicos teóricos que buscam unificar a relatividade geral com a mecânica quântica. Pesquisas em gravidade quântica indicam que o espaço-tempo pode não ser contínuo, mas granular, composto por unidades mínimas de informação. Modelos como redes de spin e grafos causais descrevem o universo como uma teia de relações informacionais, onde o que realmente existe não são objetos isolados, mas conexões, correlações e fluxos de dados fundamentais que dão origem à geometria do cosmos. Essa abordagem ajuda a esclarecer por que o universo parece obedecer a leis matemáticas com precisão quase absoluta. A matemática deixa de ser apenas uma linguagem criada para descrever a natureza e passa a ser vista como a própria estrutura operacional da realidade. Estudos inspirados em trabalhos pouco divulgados de físicos matemáticos sugerem que leis físicas são, na prática, algoritmos estáveis que se repetem em diferentes escalas. Do comportamento das partículas subatômicas à dinâmica das galáxias, tudo segue padrões que podem ser descritos como regras de processamento. A realidade, sob essa ótica, não evolui de forma aleatória,
mas executa instruções consistentes, como um sistema que preserva a coerência informacional ao longo do tempo. Essa visão também lança nova luz sobre paradoxos clássicos da física moderna. O problema da não localidade quântica, por exemplo, torna-se menos misterioso quando se entende que a informação não está limitada pelas mesmas restrições do espaço físico emergente. Experimentos de entrelaçamento mostram que partículas compartilham estados informacionais independentemente da distância, sugerindo que a separação espacial é secundária em relação à conexão informacional. Trabalhos acadêmicos frequentemente ignorados fora dos círculos especializados defendem que a causalidade clássica pode ser apenas uma aproximação macroscópica de um sistema mais profundo, onde a informação opera de maneira global e não fragmentada. À medida que essa compreensão avança, uma fronteira delicada começa a se revelar: a relação entre informação e consciência. Alguns modelos científicos propõem que a consciência não surge apenas da complexidade biológica, mas da capacidade de integrar e processar informação de forma altamente organizada. Essa hipótese, explorada em livros técnicos pouco acessíveis ao grande público, sugere que estados conscientes correspondem a configurações específicas de informação, estáveis e autorreferentes. Se isso for correto, a consciência não seria um acidente da evolução, mas uma consequência natural de certos níveis de organização informacional. Essa possibilidade redefine profundamente a forma como entendemos o papel da mente dentro da estrutura do universo. Quando essa lógica informacional é levada ao limite, surge um ponto quase sempre evitado nos debates públicos: se o universo é estruturado por informação, então a realidade não é apenas algo que acontece, mas algo que responde a estados informacionais específicos. Essa ideia aparece de forma discreta em pesquisas sobre sistemas complexos, teoria do caos e auto-organização, mostrando que pequenas variações de informação inicial podem alterar drasticamente a evolução de um sistema inteiro. Não se trata de opinião ou especulação filosófica, mas de resultados matemáticos sólidos, estudados há décadas. O universo, nesse sentido, não reage apenas à força, mas à configuração informacional presente em cada estado. Esse entendimento começa a explicar por que modelos puramente mecanicistas falham ao tentar descrever fenômenos emergentes. A matéria obedece às leis físicas, mas a forma como essas leis se manifestam depende da organização da informação no sistema. Em cosmologia, isso aparece na formação espontânea de estruturas a partir de flutuações mínimas no início do universo. Em biologia, surge na capacidade de sistemas vivos manterem coerência interna em ambientes caóticos. Em ambos os casos, a informação atua como um princípio regulador silencioso, guiando a energia sem precisar violar nenhuma lei conhecida. Livros científicos pouco populares, ignorados por não se encaixarem em narrativas simplificadas, descrevem esse processo como ordem emergente orientada por informação. Essa perspectiva se torna ainda mais provocadora quando aplicada ao observador. Experimentos quânticos indicam que a forma como a informação é registrada influencia os estados físicos observados. O observador, nesse contexto, não cria a realidade, mas participa da atualização informacional do sistema. Essa distinção é crucial e frequentemente distorcida. Pesquisadores sérios deixam claro que não se trata de pensamento mágico, mas de interação entre sistemas de informação. A medição não é um ato passivo, ela redefine probabilidades, seleciona estados e altera a distribuição informacional do sistema. O universo, portanto, não ignora quem o observa. À medida que essa compreensão avança, antigas fronteiras entre ciência e questões existenciais começam a se dissolver. Se tudo é informação em diferentes níveis de organização, então conceitos como identidade, continuidade e até livre-arbítrio precisam ser reinterpretados. Alguns estudos em física e neurociência sugerem que decisões conscientes correspondem a processos de seleção informacional dentro de sistemas altamente complexos. Isso não elimina o determinismo nem o acaso, mas introduz uma terceira camada, a organização. A realidade deixa de ser um jogo entre sorte e necessidade e passa a ser um processo de estruturação contínua de informação. Essa mudança de paradigma não é amplamente divulgada porque ela altera premissas fundamentais sobre o que somos e como o universo funciona. Um modelo baseado apenas em matéria é previsível, controlável e facilmente fragmentado. Um modelo baseado em informação é dinâmico,
interconectado e resistente a reduções simplistas. Ele sugere que compreender a realidade exige entender padrões, relações e fluxos, e não apenas objetos isolados. Quanto mais a ciência avança nessa direção, mais evidente se torna que o universo não é um amontoado de coisas, mas um sistema vivo de informação em constante atualização, operando segundo regras profundas que apenas começamos a decifrar. Ao chegar a esse ponto, uma conclusão se torna inevitável. Compreender a informação como substância do universo não é apenas uma mudança teórica, mas uma reconfiguração completa da forma como interpretamos a existência. A realidade deixa de ser um palco fixo onde eventos acontecem ao acaso e passa a ser um sistema dinâmico de atualização contínua, onde cada estado emerge da organização informacional anterior. Essa visão não contradiz a ciência clássica, mas a amplia, oferecendo uma camada mais profunda de explicação para fenômenos que, por décadas, permaneceram fragmentados em áreas isoladas do conhecimento. O universo não apenas contém informação, ele opera por meio dela. Essa compreensão ajuda a conectar pontos que antes pareciam incompatíveis. A origem das leis físicas, a emergência da vida, a coerência da consciência e até a estabilidade do cosmos passam a ser vistos como manifestações de um mesmo princípio organizador. A informação atua como o elo invisível que mantém a consistência entre níveis microscópicos e macroscópicos da realidade. Pesquisas em cosmologia, física quântica e teoria dos sistemas complexos convergem silenciosamente para essa ideia, embora muitas dessas conexões raramente sejam apresentadas de forma integrada. Não por falta de evidência, mas porque esse tipo de síntese desafia modelos reducionistas profundamente enraizados. Quando observamos o universo sob essa lente, percebemos que ele não é indiferente, nem caótico em sua essência. Ele responde a padrões, preserva a coerência e evolui de acordo com regras informacionais extremamente precisas. Isso não implica propósito no sentido religioso, mas revela direção no sentido estrutural. Sistemas informacionais tendem à complexidade organizada quando certas condições são atendidas, e o universo parece cumprir essas condições desde seus primeiros instantes. Essa constatação muda o foco da pergunta o que é real, para como a informação se organiza para gerar o que chamamos de real. Nesse contexto, o ser humano deixa de ser um elemento periférico e passa a ser uma expressão sofisticada desse mesmo processo. O cérebro, a mente e a experiência consciente não surgem fora das leis do universo, mas como consequências diretas de sua lógica informacional. Pensamentos, decisões e percepções podem ser entendidos como estados altamente integrados de informação, capazes de interagir com o ambiente e modificar trajetórias futuras. Isso não confere poderes místicos ao indivíduo, mas reposiciona sua participação dentro da engrenagem do cosmos. Somos sistemas informacionais conscientes operando dentro de um universo informacional maior. Talvez o aspecto mais desconfortável dessa visão seja o fato de que ela não oferece respostas simples. Ela exige abandonar certezas antigas, categorias rígidas e explicações excessivamente lineares. Mas, em troca, oferece algo mais poderoso: coerência. Um modelo onde matéria, energia, mente e cosmos deixam de ser domínios separados e passam a ser expressões de uma mesma base fundamental. A informação, antes vista apenas como descrição da realidade, revela-se como sua própria tessitura. E compreender isso pode ser o primeiro passo para uma nova forma de ciência, de filosofia e de entendimento profundo sobre o lugar que ocupamos dentro do universo. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.